Cada um de nós deseja prosperar de verdade, não apenas nas finanças, mas também na família, na saúde, nas emoções e no propósito de vida. A verdade é que a Bíblia tem segredos espirituais que podem transformar completamente a nossa história. E um desses segredos está revelado no Salmo 1. Esse salmo abre o livro dos Salmos, mostrando dois caminhos, o caminho do justo e o caminho do ímpio. E ele nos ensina de forma clara qual desses caminhos leva à verdadeira prosperidade. Hoje eu quero compartilhar com você essa mensagem para que você descubra como viver uma vida abundante diante de Deus. A palavra de Deus diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Veja que promessa poderosa! Aquele que rejeita os conselhos errados e encontra prazer na palavra de Deus será como uma árvore frutífera, sempre firme, sempre verde e sempre abençoada. Mas para viver isso, o salmista começa nos mostrando três coisas que precisamos evitar. Ele fala: não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e não se assentar na roda dos escarnecedores. Esses três passos mostram como, pouco a pouco, uma pessoa pode se afastar de Deus. Primeiro, ela apenas anda em meio a conselhos errados, depois começa a permanecer parada nesse caminho e, por fim, se assenta e passa a fazer parte dele. A prosperidade verdadeira começa quando você decide cortar essas influências negativas, romper ciclos de erro e escolher ouvir a voz de Deus. Depois, ele nos mostra o caminho certo: ter prazer na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite. Isso significa que a Bíblia não deve ser apenas um livro que abrimos de vez em quando, mas deve ser fonte de alegria, alimento para a mente e direção para o coração. Quando a palavra de Deus se torna prazer e não obrigação, nossa vida começa a criar raízes profundas. E quem tem raízes na palavra não é abalado pelas crises, porque a fonte não está no mundo, mas em Deus. O salmista continua dizendo que o justo será como árvore plantada junto às águas. Árvore perto do rio não depende da chuva, porque sua fonte está garantida. Ela dá fruto no tempo certo, não antes e nem depois, porque o ritmo de Deus é perfeito. Suas folhas não caem, porque mesmo em tempos difíceis, ela permanece verde e cheia de vida. E tudo quanto fizer prosperará. Isso não significa que não haverá lutas, mas significa que, em meio às lutas, o resultado será de vitória. Prosperidade aqui não é apenas dinheiro, é paz, é saúde, é equilíbrio, é uma vida completa que glorifica a Deus. Em contraste, os ímpios são como a palha que o vento dispersa. A palha faz barulho, parece volumosa, mas não tem peso de verdade. Assim é a vida sem Deus. Parece grande, mas não permanece. O justo, ao contrário, tem substância, tem firmeza, tem raízes. E o texto termina dizendo: o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Isso é maravilhoso, porque saber que Deus conhece o nosso caminho é ter a certeza de que Ele nos guia, nos protege e nos sustenta. E como aplicamos esse salmo na vida prática? Primeiro, precisamos escolher as vozes certas. Não podemos seguir qualquer conselho. Antes de tomar uma decisão, precisamos perguntar: isso honra a palavra de Deus? Depois, precisamos criar hábitos que sustentem a fé. Ler a Bíblia todos os dias, orar mesmo que por poucos minutos, declarar as promessas de Deus sobre a nossa vida.
Também é fundamental agir com excelência no trabalho, entregar mais do que prometemos, porque a fidelidade no pouco abre portas para o muito. Outro ponto essencial é a generosidade. Quem semeia generosidade, colhe abundância. Quando abrimos mão de um pouco para abençoar outros, o Senhor multiplica de volta em nossas vidas. A prosperidade bíblica não é egoísta, mas sempre compartilha. Além disso, precisamos de planejamento e diligência. A Bíblia diz que os planos bem elaborados levam à fartura. Não viva de improviso. Tenha metas, organize sua vida financeira, trabalhe com perseverança e, por fim, escolha o ambiente certo. Esteja cercado de pessoas que puxem você para cima e seja também uma influência positiva para outros. Declare essas verdades todos os dias. Eu sou bem-aventurado, eu tenho prazer na lei do Senhor, sou como árvore plantada junto às águas. Dou frutos no tempo certo, minhas folhas não murcham. Tudo o que eu faço prospera para a glória de Deus. Essas declarações não são apenas palavras positivas, são confissões de fé baseadas na promessa do Salmo 1. Talvez hoje você esteja enfrentando dificuldades. Talvez sua vida financeira esteja em crise. Talvez você esteja cansado de lutar e não ver resultado. Mas saiba que Deus não se esqueceu de você. Assim como muitas pessoas já experimentaram transformação ao alinhar a vida à palavra, você também pode experimentar. Houve homens e mulheres que decidiram trocar vozes negativas por promessas de Deus, reorganizaram suas prioridades e viram milagres acontecendo. Dívidas pagas, portas abertas, relacionamentos restaurados, paz voltando para dentro de casa. Isso não é sorte, é obediência, não é mágica, é fruto. E eu quero orar por você agora. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Eu renuncio agora a todo conselho errado, toda influência que me afasta de ti. Eu peço um novo coração para ter prazer na tua lei e meditar nela dia e noite. Planta-me junto às tuas águas vivas. Dá-me sabedoria para as minhas decisões, criatividade para o meu trabalho, diligência para executar meus planos e generosidade para repartir. Abençoa o trabalho das minhas mãos. Abre portas de prosperidade e abundância. Cura a ansiedade. Quebra ciclos de desperdício e desordem. Faz nascer em mim uma mentalidade de fidelidade. Que a minha vida dê fruto no tempo certo e que tudo seja para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Hoje, você pode escolher qual mesa vai ocupar. A roda dos escarnecedores ou a presença do Senhor. Escolha a presença do Senhor. Leve este salmo para a sua rotina. Leia pela manhã, repita ao meio-dia, ore à noite. Permita que a palavra seja o seu rio. Se esta mensagem falou com você, não guarde só para si. Compartilhe esperança, porque o mesmo Deus que quer te prosperar, também quer prosperar através de você. Que o Senhor, que conhece o caminho dos justos, confirme os seus passos, fortaleça suas raízes e faça florescer tudo o que Ele sonhou para a sua vida. Você é bem-aventurado, você é próspero em Cristo e tudo quanto você fizer prosperará.